Amiga, então como são 7h30, né, a gente precisa de ser pontuais, né, porque a gente está aqui sobre o amparo dos amigos de luz aí, dos nossos espíritos amigos, e eles também têm horário, né, assim como nós, então vamos respeitar. Então, para quem não conhece, né, esse é o Nicolas, nosso amigo querido de Patos, de Minas, que eu tive a honra de conhecê-lo há alguns anos atrás, enquanto de jovens, né? Que eu acredito que não foi por acaso de forma nenhuma, né? A gente se reencontrou e ganhei um amigo aí de coração, né? Que minha mãe até tem como filha também, ela está aqui também vendo. Então, nós temos a alegria de poder hoje estar com ele aqui, compartilhando um pouquinho de conhecimento. E esse garoto tem muito conhecimento para poder compartilhar. E pedimos aos amigos de luz que estão conosco que nos deem todas as bênçãos, que nos ilumine, né, para que a gente consiga chegar até a casa de muitos amigos aí que estão, que estão precisando também, assim como nós, né? E que essa noite seja uma noite de muita troca, né? E deixar claro aqui que nós vamos ter em torno de 50 minutos para a gente escorrer sobre o tema, divididos em dois momentos. Só um instante aqui que teve uma queda aqui. Então será 30 minutos, né, de tema livre, para a gente deixar o Nicolas falar com bastante calma. E se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário, vocês, por favor, escrevam. Mas eu vou ter que, infelizmente, desativar o campo de comentários, porque acaba tampando a cara dele. Então, assim, a gente vai ter que tirar por enquanto. Aí, passados os 30 minutos, a gente volta. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês escrevam antes aí. Ou se vocês conseguirem escrever em algum campo do celular ou escrito mesmo, e aí depois de meia hora a gente volta, abre o campo de comentários, e se tiver alguma dúvida a gente vai tirando elas aí, tá bom? O Nicolas hoje vai falar para a gente sobre o tema a justiça da reencarnação. É um tema bastante prático, né? A gente pode utilizar no nosso dia a dia como um todo, mas acredito que o Nicolas aí com a sua carga de conhecimento, que não é pouca, a gente pode aprender muito mais com ele. Então, dúvidas, pessoal, anotem, escrevam para ele que ele vai ter prazer de discorrer sobre elas, ok? Meu amigo, Deus esteja contigo, tá? Nessa hora, eu tô aqui para te dar todo o apoio psicológico e Obrigado. a gente se fala daqui a pouco. Nicolas, se durante a sua fala você ouvir algum eco da sua voz, você me avisa, tá? Nas outras lives estava tendo um chiado, um eco de quem estava do outro lado. Então, eu coloquei um fone hoje para ver se fica um pouquinho mais nítido, tá bom? Combinado. Então, a palavra é toda sua, à vontade. Que honra. Primeiramente, eu queria pedir, né, as bênçãos da espiritualidade amiga para nos inspirar nessa fala. Tantos corações reunidos de tantas longitudes e latitudes dessa Minas Gerais, é uma grande honra. Quero agradecer, Augusto, o convite, a você, a Casa do Caminho. E o, o tema é realmente fascinante. É Justiça da Encarnação. É um tema fascinante. E a base, a referência para essa questão que a gente pega é a questão 171 do Livro dos Espíritos. Eu queria ler ela rapidinho, só a pergunta do Kardec e a resposta, para a gente conseguir observar a minúcia que eu acho que é relevante para a gente refletir essa noite. Então, a pergunta já é muito interessante. Na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, é feita a seguinte pergunta: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Ou em algumas traduções, fundamentado o dogma da reencarnação? Eu acho essa pergunta muito forte, porque o Kardec está perguntando o seguinte: sabendo que a reencarnação é um dogma do Espiritismo, se é um dogma, é um sustentáculo do Espiritismo. Se, por algum acaso, por alguma hipótese, alguém provasse que a reencarnação não existe, via de regra, o Espiritismo igualmente estaria refutado. A reencarnação é uma das nossas bases doutrinárias. Ela sustenta a doutrina. Mas não é a reencarnação em si que é objeto de atenção de Kardec nessa pergunta, mas o que a fundamenta.
É como se ele dissesse qual que é o fundamento do fundamento da doutrina espírita. Qual que é o fundamento do fundamento? O que fundamenta a doutrina espírita? E a resposta dos espíritos é interessante, porque eles respondem sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre. Se repetimos, é porque foi dito antes. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Eu acho interessante que ele diz: repetimos sempre. Repetimos sempre. Então, nos dá essa imagem, essa metáfora. Um bom pai deixa sempre aberta a porta do arrependimento aos seus filhos. E o que é isso? E o que essa frase dos Espíritos nos remete? Ao que ela nos remete? Ao Novo Testamento. Ao Novo Testamento, ao Evangelho. Especificamente, a uma parábola que a maioria de nós conhece como parábola do filho pródigo. Alguns mais avançados vão falar referindo-se a ela como parábola dos dois filhos. Só que muitas vezes, deverá um pouco amplo, muitas vezes nos passa desapercebido quem é o verdadeiro protagonista dessa parábola. Não são os filhos, é o pai. Se fosse para dar um nome fiel e correto a essa parábola, seria a parábola do pai amoroso. Para os que não conhecem, a parábola do filho pródigo conta a história de um filho que pede a sua herança ao pai, diz que quer a sua parte na herança. Ele pega essa parte da herança, muda-se para terras distantes, perde toda a fortuna, toda a sua parte na herança, chegando ao ponto de ter que cuidar de porcos. Após algum tempo, até mesmo isso ele perdeu. Então ele passou a se alimentar da comida dos porcos. Então ele chega a um ponto de tamanho desespero que ele retorna à casa paterna, porque ele percebe que mesmo os servos do pai vivem melhor. E o bonito é que ao final da parábola, quando ele retorna à casa paterna, não é ele que vai até a porta. A parábola nos conta que o pai, ao ver o filho distante retornando para casa, ele mesmo corre, alcança o filho e o beija. E fazendo algumas observações em torno dessa parábola, é importante ressaltar o seguinte: de acordo com a lei judaica da época, a terra é sagrada. A terra é sagrada. Quando o filho pede a parte dele da herança, ele só poderia fazer usufruto, ele só poderia conseguir usar essa terra ou vendê-la após a morte do pai. Então, quando ele diz que quer a sua parte na herança, é como se ele desejasse a morte do pai. Ele desejasse um rompimento absoluto dos vínculos familiares. Ele literalmente quer que o pai morra. E também é considerado um ato indecoroso, na tradição judaica, alguém correr, principalmente um homem, um varão judeu. Então, quando Jesus, que é um grande contador de histórias, um grande literato, nos presenteia com essa parábola, ele nos mostra um pai amoroso diante de um filho que pode ter feito a pior coisa possível. É uma parábola sobre amor, sobre compaixão, sobre misericórdia. E é interessante que quando os espíritos vão tentar explicar o que é justiça divina, o que é justiça de Deus, o que fundamenta o mecanismo da reencarnação, qual que é o princípio por trás da reencarnação, eles façam essa referência. Um bom pai sempre deixa a porta do arrependimento aberta aos seus filhos. Essa é a chave da questão. Foi essa parábola que Jesus, nosso mestre, nos deixou para nos auxiliar a entender o que é a lei de justiça. Lembrando que as palavras sempre são complexas porque cada um de nós a entende de um jeito.
E é bom e importante recordar que quando Kardec vai descrever as leis morais, ele não coloca lei de justiça. Lei de justiça. Não. Ele tem uma preocupação em colocar lei de justiça, amor e caridade. De forma a demonstrar que é impossível existir justiça sem amor. E na questão 171, isso fica claro. Essa referência direta à parábola do filho pródigo, mostrando que todos nós somos ou filhos pródigos, filhos perdidos nas ilusões da matéria, ou somos o outro filho mais velho, que embora cumpramos alguns rituais, algumas imagens, permanecemos hipócritas. Habitamos o templo externo, mas não adentramos no santuário íntimo que cada um carrega dentro do seu próprio coração. E por que isso é importante também? O Espiritismo vem esclarecer o Evangelho. E o Evangelho vem como Kardec nos ensina lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, especialmente na introdução, nos explicar que o Evangelho vem nos trazer chaves de compreensão para a nossa vida. É o que o Augusto falou muito bem, que é uma questão prática. A partir do momento que eu entendo que não sou eu que estou indo atrás de Deus, é Ele que corre até mim, louco para me abraçar, para me beijar, para me amar. Eu começo então a olhar para a vida tentando entender como esse amor se manifesta. Porque essa visão de mundo, de um Deus amoroso, ela é difícil de ser captada no nosso cotidiano, na nossa rotina. Vivemos num planeta que é cheio de conflitos, cheio de contrastes, misérias, preconceitos, desigualdades. E aí surge a pergunta naturalmente: mas se esse Deus me ama tanto, por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanta dor no mundo? E é aí que o Espiritismo vem, através da codificação, nos ajudar a entender essa visão. Quando a gente lê a obra Céu e Inferno, a gente começa a entender que nós somos o quê? Espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais num processo de compreensão da própria imortalidade. Nós ainda não sabemos lidar com a nossa imortalidade. Nós gostamos de nos ver como seres mortais. A gente gosta de viver o agora. A gente não gosta de pensar no amanhã, de pensar no depois. A gente tem dificuldade de pensar no que a gente vai fazer amanhã, de pensar em fazer algo para o mês que vem, para o ano que vem. Que imagine para a imortalidade. Somos crianças espirituais nesse contexto. E quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, mas especificamente no item Mundos de Provas e Expiações, Kardec vem nos elucidar que a Terra é um hospital-escola. É o hospital e a escola. E é aí que a gente começa a compreender como que esse amor se manifesta. Se a gente chegasse hoje, eu não sei o nome de uma faculdade de patrocínio, mas aqui em Patos, por exemplo, nós temos o Unipam. Se a gente chegasse no Unipam, hoje não, porque tem a pandemia, né? Mas em tempos normais, encontraríamos vários alunos, cada um um perfil diferente. Uns fazendo engenharia, outros arquitetura, outros medicina, outros direito. E se a Terra é uma grande escola, que o reitor é Jesus, que o dono é Deus, a gente pode fazer um exercício de imaginação para compreender que a Terra é uma vasta escola e que cada um de nós, em sua reencarnação, está fazendo um curso específico para você mesmo. Porque você é um espírito imortal e a Terra é uma grande escola, uma grande universidade. E o curso foi modelado especificamente para você. Os pais que você teve, o seu pai, sua mãe, ou a ausência de um deles, ou a ausência de ambos. A cidade que você nasceu, o ambiente que você nasceu, a religião que você foi conduzido a adotar, o sexo que você nasceu, a sua condição socioeconômica, o acesso à educação,
os empregos, as pessoas que você teve contato, tudo isso são ferramentas didáticas para o seu aprimoramento, para o seu crescimento, para a sua capacidade de lidar com a sua própria imortalidade. Com a sua própria imortalidade. E aí que a gente começa a perceber que o que a gente chama de provas e expiações não são meras punições. Principalmente nós espíritas, a gente tem um apego demasiado com a lei de causa e efeito. A gente a enxerga como uma lei mecânica. A gente adora. O que mais tem em conversa de espírita é: nossa, aconteceu isso com fulano. Eu acho que na outra vida rolou isso. A gente adora. É o quiz espírita. Nossa, pegou fogo no prédio. Certeza que esse estava em Roma. Certeza. Roma botou fogo nos cristãos. Certeza. A gente adora essas coisas. Mas a gente esquece que acima da mecânica da lei de causa e efeito existe um pai amoroso. Através que vem nos amar, porque o bom pai, ele educa. O bom pai educa. E aí que a gente entende que as provas e expiações que a gente passa na Terra são processos de ensinamento, de aprendizado. Alguns são extremamente rígidos, dolorosos, acerbos, mas são mecanismos educativos. É como na escola. Eu passei em matemática, passei em física, passei em química, mas não passei em português. Então eu vou repetir português. Então eu vou repetir português. Ah, não passei em matemática. Então eu vou repetir matemática. Não faz sentido eu repetir português se eu passei em português. E é com isso que a gente entende como que os grandes espíritos que passaram pela Terra se comportavam. É inesquecível a imagem de Francisco de Assis, que nos diz que sempre que a dor o visitava, ele olhava nos olhos e perguntava: Ô minha irmã, o que é que você tem para me ensinar hoje? Essa chave de entendimento de que Deus nos ama e de que Ele nos busca, de que é Ele que vem até nós, muda completamente a nossa visão de mundo. Eu vou pedir a cura de uma doença? Claro que eu vou. Deus é Pai. Mas ao mesmo tempo, eu vou começar a refletir: por que essa doença chegou até mim? Eu vou pedir o auxílio numa questão afetiva? Claro. Mas ao mesmo tempo, eu vou refletir: por que eu fui conduzido a essa circunstância afetiva? Eu vou sempre lidar com os reveses da vida, mas ao mesmo tempo é necessário que eu me pergunte: por que essa circunstância foi trazida até mim? Porque eu tenho que entender que essa circunstância, ela é uma expressão divina, é uma manifestação de Deus. Deus está nas coisas boas e nas que eu considero ruins, pois o mal é um bem mal compreendido. Porque Deus criou todas as coisas. Muitos de nós viemos da tradição católica, então a gente tem uma visão dualista do mundo. A gente aprendeu na igreja católica: ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Ou eu estou perto dos anjos ou dos demônios. Aí a gente chega na casa espírita, aí a gente evolui, a gente sobe de nível. Aí quando eu morrer, ou eu vou para o nosso lar ou eu vou para o umbral. Ou eu estou perto do mentor ou eu estou perto do obsessor. A gente é dualista e esquece de refletir que Deus é um só. Esse é o pulo do gato, não é nem do Novo Testamento, é do Antigo. Só tem um Deus. Ah, ele trouxe doença? É Deus. Trouxe saúde? Cura? É Deus. Trouxe amor? É Deus. Trouxe o inimigo? É Deus. É sempre o Pai, é sempre um diálogo. Eu sempre brinco que é como se a reencarnação fosse um jogo de verdade, é verdade e ação, aquele jogo? Imagem e ação. Imaginação. É como se a reencarnação fosse um jogo de imagem e ação. Porque a gente é meio bobo. Então, se ele falasse, talvez a gente não compreenderia. Então ele mostra. Então ele mostra. E com esse olhar sobre a vida, a gente começa a dialogar com Deus. A gente começa a vê-lo em todas as coisas. Chega uma doença, a gente começa a pensar: nossa, ele está me ensinando o valor do corpo físico. Eu estava gripado esses dias e meu nariz melhorou. Aí que eu percebi o tanto que respirar é gostoso.
a gente perde o foco. E aí vem alguma doença física e a gente melhora. Tinha uma época que eu estava na faculdade que eu estava muito conturbado, estava muito preocupado e tal. E aí, o que Deus fez? Qual que foi o presente dele para mim? Eu dei dengue. Foi a melhor coisa do mundo para mim. Eu li o Livro dos Espíritos inteiro. Tinha uns 5 anos que eu não li o Livro dos Espíritos. Fui na dengue ali, li o Livro dos Espíritos. São chamados, são convites do Pai para nos transformar. É por isso que eu sou apaixonado quando a gente pega o Sermão do Monte no capítulo 5. Quando Jesus vai dizendo várias coisas, várias bem-aventuranças. E se a gente for olhar, as bem-aventuranças dele não são muito boas. Ele fala: bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os crossfiteiros, bem-aventurados os musculosos. Não. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os mansos. Lembrando que bem-aventurados no hebraico é avante. Como se dissesse: olha, tem um caminho para avançar, faça assim. Essa chave de entendimento é essencial para a vida. Ela é fácil? Nunca. Não é. Porque nós temos, infelizmente, um terrível hábito nosso, um vício. Nós somos terrivelmente desconhecedores de nós mesmos. Pior que o egoísmo e o orgulho, que são meras manifestações disso, existe isso. Nós somos completamente desconhecedores da nossa própria natureza. É por isso que na questão 919, Kardec pergunta: qual a maneira de melhor se passar pela reencarnação? Os espíritos dizem: conhece-te a ti mesmo. Porque se eu não conheço a mim mesmo, eu não entendo porque as coisas estão acontecendo. Nossa, eu estou passando por um monte de conflitos afetivos, eu não dou certo no meu emprego, eu estou doente, eu não dou certo com a minha família. Se eu não me conheço, eu começo a cair numa postura vitimista. Vitimista. Mas quando eu me conheço, eu começo a entender. Nossa, eu não dou certo com a minha família, mas eu não escuto ninguém. Nossa, eu não dou certo financeiramente, mas será que eu estou dando tudo de mim? Será que existe um esforço autêntico? É aí que você começa a entender. Você começa a entender. Você começa a visualizar por que esses eventos estão sendo trazidos. Você começa a se sentir amado por Deus. Eu sou apaixonado com a introdução do livro Nosso Lar. Quando André Luiz diz, numa certa parte, na segunda introdução, tem a introdução do Emmanuel e a do André. Andrezinho, porque eu tenho essa intimidade. Quando o Andrezinho fala que a entrada na academia do Evangelho de Jesus é solitária, sozinho, eu e o Mestre. Porque a expressão de Deus mais próxima para nós na Terra é Jesus. Jesus conversa conosco na intimidade do nosso coração durante as circunstâncias. Acontecem os eventos e você fala: nossa, é isso que o Mestre está falando para mim. É isso que o Mestre está falando para mim. E é que a gente começa a entender que a gente é o filho pródigo. E bem-aventurado quando a gente é o filho pródigo. Pior ainda é quando a gente é o outro filho, que está no meio do processo e não enxerga. E isso acontece frequentemente. Quando a gente começa a se achar bom demais. Então, com essa chave de entendimento, fica mais fácil. Fica mais fácil. Só que aí entra um outro aspecto que é interessante. Porque a gente tem três momentos. No primeiro momento, a gente acha que está tudo certo. Tá tudo bem, eu sou muito bom, a vida que é ruim, né? Vitimista. Aí você lê a questão 919. Aí você vira um pobre de espírito. Sua vida dá um giro. Você fica: nossa, o trem tá feio? Nu. O negócio tá feio. E aí você fala: e agora? Como é que eu faço? Eu me conheço e o trem tá feio. Tá chegando um monte de lições de Deus que eu não, eu não sei lidar com essas lições, não. E aí? É aí que vem outra questão do Livro dos Espíritos, que é um tesouro. Qual delas? 625. Qual que é o guia e modelo da humanidade? Jesus. Jesus.
É por isso que ele veio há 2000 anos. Para ser uma referência, para ser um modelo. Não só modelo, mas guia. Guia e modelo. Modelo é o que você imita. Guia é o que te mostra o caminho. Ele veio há 2000 anos para ser um modelo. E sendo modelo, também se converteu em guia. Porque nós temos em Jesus um modelo perfeito, de perfeição. Só que às vezes fica longe, né? A gente adora falar, nossa, mas Jesus, né? Jesus. A gente nem fala que ele é perfeito. Você fala assim, Jesus é Jesus. Tipo assim, mais que perfeito. E aí que é bonito que a gente tem o quê? A gente tem os outros vultos da Boa Nova. Dentre eles, um que a gente tem, eu particularmente tenho muito carinho, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Quando a gente lê a carta dele aos Filipenses, ele diz claramente na carta aos Filipenses, em especial no capítulo 3, ele diz: eu ainda não consegui, com as minhas palavras, que eu não recordo o versículo exato, mas ele diz: olha, eu ainda não consegui, mas eu continuo tentando. E conta toda a sua trajetória na carta aos Filipenses. Toda a sua trajetória. De primeiro perseguidor do cristianismo primitivo para o seu maior divulgador. Temos Madalena, uma mulher apaixonada pela matéria, uma mulher encantada com os prazeres do mundo, encantada, apaixonada com o mundo, com o materialismo, com a sensualidade. Quando vê Jesus, segue aquela imagem do Evangelho de Mateus, como alguém que encontra um grande tesouro e vende tudo o que tem para adquirir aquele terreno. Não é à toa que a Boa Nova nos fornece tantos exemplos. Tantos e tantos exemplos. São modelos, são chaves, são arquétipos, são figuras para que a gente se inspire e se modele. Para que, quando você fala, nossa, tô aflito, aí vem o consolo, os modelos. Os modelos. Lembrando que o evangelho não é remédio. É importante entender isso. O remédio. Porque Deus é pai, não é? É bom ressaltar até uma coisa. Jesus não chamava Deus, não era nem de pai. Pai formal, tipo assim, pai. Não. Deus chamava Deus de Abba. Abba, não é, Abba em aramaico, é papai. Papai, que nem uma criança de colo, que balbucia. E quando o menino é pequeno e ele está doente, o pai dá o remédio. O remédio não é o evangelho. O remédio é a vida, é a reencarnação, com todos os seus desafios que vão destravando, desbloqueando as provas e expiações que nos permitem avançar. O remédio é a própria vida. O evangelho é a receita. O médico não, Jesus é o médico das almas. O médico não nos dá o remédio. O médico nos dá a receita. Jesus é o médico das almas, porque ele expressa o Pai que está correndo, querendo nos abraçar. Como é que tá meu tempo? Ainda tem uns minutinhos? Como é que tá? Ó, até agora tem 32 minutos. Deixa eu só reativar o campo de comentários para a gente ver se alguém fez alguma pergunta. Eu tenho um monte aqui, viu? Tranquilo? Aberto. Ó, até agora, pergunta direta não. Comentários, né, sobre algum tema que você falou, mas pergunta diretamente até agora não. Caso alguém queira, tá, gente? A gente vai parar daqui um pouquinho só para falar sobre isso, mas até agora não. Nicolas, se você quiser falar mais um pouco, pode ir à vontade aí. E quando a gente tem esse entendimento, essa chave de entendimento, de enxergar na vida uma expressão de Deus, buscar se conhecer, se aferir, e tomar esses modelos, a gente começa então a finalmente entender qual que é o propósito do evangelho como um todo, o projeto do evangelho como um todo. Em que sentido? Em que sentido? Quando eu era pequeno, quando eu era novinho, uns 10, 12 anos, eu saí da evangelização e fui ver uma palestra pela primeira vez.
E era uma palestra sobre o capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai. E eu, na minha mente infantil, quando vi aquela coisa de mundos, imediatamente me voltei para minha paixão, que eram os quadrinhos. Que, nossa, que monte de mundos, que incrível. Só que eu fui ler e vi que o Kardec tinha me tapeado. Porque ele não falava nada desses mundos, ele não fala do que é feito os mundos. Não. Do que ele fala? Dos habitantes. A preocupação de Kardec ao descrever os mundos não é descrever a natureza dos mundos, é descrever os habitantes. Quanto melhor o mundo, melhor os habitantes. Ou, melhor dizendo, quanto melhor os habitantes, melhor o mundo. Eu sempre gosto de fazer um exercício para a gente entender. É só a gente imaginar que desce uma grande nave espacial na Terra e recolhe todo mundo, todos nós, todo mundo que está aqui agora, junta. Nessa época de corona, isso é uma maravilha, né? Todo mundo entrando na nave. E a gente vai embora, vai para outro lugar. E chega uma outra nave. Mais 7 bilhões de pessoas, igual tinha. Só que essas 7 bilhões de pessoas são todas Cristos. Só espíritos da natureza de Jesus. O que será que isso aqui virava? Essa, sem mais nem Ah, menos, isso, né? é a proposta do Evangelho. Quando nós nos transformamos, nós transformamos os nossos lares transformados transformam nossas comunidades, que vão transformando, porque o amor é contagioso. Eu gosto de falar que não é nem contagiante, é contagioso. Um coração que ama, ele toca o outro em tamanho nível que o outro se sente constrangido a mudar. É por isso que eles mataram Jesus. Não dava para ignorar o mestre. Ou você amava ele, mudava, ou você ficava louco. Ele nos transforma. Essa é a proposta do Evangelho. Nos transformar intimamente, porque nos transformando, nós transformamos tudo ao nosso redor. Porque nós somos instrumentos do amor de Deus. Ele se manifesta através de nós. Por isso que Jesus finaliza, que para mim é a frase mais linda do Evangelho, no final do capítulo 5. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Como se ele dissesse, seja instrumento de amor desse Pai, dentro da sua individualidade, dentro da sua capacidade. Seria isso, Link. Maravilhoso. Meu amigo, eu vou ligar de volta aqui o campo de comentário, mas enquanto nossos amigos aí não escrevem nenhum tipo de comentário, pergunta, eu vou retomando aqui, eu vou colocar aqui, tampando o rosto do nosso amigo aí, só um pouquinho para a gente comentar sobre alguns tópicozinhos que eu achei interessante, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais a fundo disso, né? Mas quem tiver alguma dúvida pode ir colocando aí. Eu achei muito legal você trazer a comparação, né? Parábola do filho pródigo, dos filhos com o pai, né? Comparativamente de nós, espíritos aqui, com Deus, né? Que nos ama infinitamente, que está disposto e pronto a qualquer instante para nos receber de volta, né? Arrependidos, é claro, de todos os nossos erros. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente às vezes vê, ainda assim, a gente mesmo falando muito sobre isso, a gente tem aquela coisa de Deus que pune, né? Enfim, que castiga, mas a gente sabe que esse tipo de castigo ele vem mais até de forma interna, né? Para nós mesmos, de nós para nós, né? E mesmo sendo espíritas, a gente falando muito sobre esse assunto, né? Sim, pelo menos eu que me enxergo espírita desde de sempre nessa vida agora, a gente se pega muito em questões do mundo terreno, né? A gente brinca que sai lá da casa espírita e a gente, primeiro carro que te fecha lá na esquina, você já começa a ficar irado, né? Então, assim, você começa a se desestabilizar por completo. E essa comparação que você falou, que você fez aí, eu nunca tinha tido essa ideia de comparar a nossa vida com a escola. Se eu passo em física e não passo em química, eu não preciso de fazer física mais outra vez, né? Isso explica muito bem algumas questões de dons mesmos, né? Que alguns de nós espíritos, já de bem novo mesmo, demonstram muitos dons, mesmo injustificáveis nessa vida, para algumas coisas, né? Determinadas áreas, por exemplo, artes, ciências, né? Exatas. Qual que é a justificativa de alguém que nasce de dois pais cantores dominar
o mundo da física, sendo que nunca teve contato e estímulo antes, né? Isso aí é fundamental. Às vezes, esse espírito precisa de fazer um pouquinho mais de aula de artes, né? Porque às vezes as artes foram essa dificuldade dele. Achei demais. É, então, essas disciplinas que a gente tira nota baixa, né? Ou pelo menos nota não é, suficientemente alta, a gente, infelizmente, no próximo ano, a gente vai ter que fazer essa disciplina mais uma vez. A gente precisa de entender que existe uma causa, mas a gente não pode ficar preso somente na causa. A gente tem que procurar a solução, né? E a gente fica muito querendo saber, outras vidas eu devo ter feito muito mal, né? Porque eu vim filho dele mais outra vez. Mas, assim, eu vou ficar preso nessa causa, né? Em descobrir o porquê que eu sofro, ou eu vou tentar utilizar-se de meios para que eu possa não sofrer tanto quanto antes, né? Como você falou, as bem-aventuranças, elas não são de quem é forte, né? De quem é feliz, alegre, rico, forte. É de quem é humilde, de quem é manso, de quem é pobre de espírito. E isso quer dizer aquele que compreende a sua situação, né? A sua condição. E mesmo sim, não se faz vítima. Pelo contrário, se coloca no nível de espírito que eles são, né? Espíritos grandes. E uma coisa que você falou que eu achei legal, que eu descobri há pouco tempo, né? Essa diferenciação entre expiação e prova. A gente, às vezes, nós mesmos espíritas, a gente começa a falar muito, né? Expiação, prova, mas nós mesmos, quem somos espíritos, às vezes nós não entendemos tão bem o que significaria expiação, prova, né? São todas dificuldades, é claro que a gente vive, né? Desafios, mas é bom a gente deixar claro que expiações são aquelas circunstâncias, né? Situações em que a gente vive para reparar algo do passado, alguma dívida que a gente teve, algum débito, às vezes para burilar ali, né? Lapidar. Eu vou, assim, passar por algumas condições para que eu relembre algo que eu não fiz de certo ou que eu fiz, mas não estava muito certo. As provas, elas já vêm como algo do futuro, né? É algo para que eu possa me desenvolver, para me evoluir, né? Essas provas normalmente, na maioria das vezes, posso estar errado, você me fale se eu estiver errado, mas a gente escolhe elas, né, antes de vir, dependendo da nossa condição, da nossa evolução e da nossa disponibilidade em querer fazer dar certo, mesmo sabendo que às vezes nós estando aqui iremos sucumbir em algumas delas, porque às vezes a gente escolhe provas até um pouco além da nossa capacidade, mesmo a gente tendo muita vontade, às vezes a gente, né, se perde em meio a isso, né, que infelizmente a gente pode falar de alguns casos de espíritos que tiram a própria vida por um, por um, por um estado, né, conturbado, enfim, acaba que eles se complicam entre si mesmo e a gente precisa muito de ter esse discernimento, né? Nem toda dificuldade que eu passo é prova e nem toda dificuldade que eu passo é expiação. Quando a gente entende que é para nos lapidar, a gente sabe que aquilo ali é uma expiação para que é como se, por exemplo, eu caísse toda vez que eu vou sair de bicicleta, eu não vejo muito quem está próximo, eu trombo e caio. E aí toda vez eu machuco o pé, viro o pé. Então, assim, isso é para te lembrar que, ó, fique um pouco mais atento, olhe quem está em torno para você não cair de novo. Mas aquela dorzinha ali para te relembrar isso. Agora, quando é uma prova, é algo de um impacto um pouco maior, né? É algo para nos reformular, é para nos reestruturar e para nos fazer melhores que antes. Então, uma coisa vem para relembrar a gente, ó, não faça isso, você já viu que não está dando certo. E outra é para falar assim, vai, agora dá um passo mais, né, para você sair de onde você está para onde você quer ir. E uma coisa que você falou que eu achei legal, e tem até uma música que a gente canta lá no nosso encontro de jovens, né? A questão 909, né, do livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, né? A gente precisa de se conhecer. E aí vem aquela música que me vem aqui, o Júlio cantando lá. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente conhece a nossa essência, a verdade, aquela que te faz ser você mesmo, né? A que te faz ser o filho único de Deus, a obra sublime, perfeita e inigualável que somos nós, espíritos criados, né? Mas a gente consegue entender qual é a nossa essência, a nossa verdade, que vem daquele livro Caminho, Verdade e Vida, né? Qual que é
o que que me traz aqui, o que que me faz ser eu, qual é a minha verdade. E essa verdade a gente vai conhecendo aos poucos, mas a gente não vai chegar até a verdade sem conhecer a nós mesmos, né? A gente precisa de se dar essa chance. E esse desafio é de cada dia, né? Então a gente precisa como a própria Paula disse aí, né? Tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Precisa silenciar para olhar de dentro e reconhecer os sinais, se estamos no rumo certo ou não. Exatamente, Paulo, veio na hora, assim, perfeita para a gente finalizar, para que eu possa colocar aí alguns pontos que eu acredito que a gente precise de repensar um pouco sobre os nossos atos, né? Não somente focar na causa, mas a gente precisa de solução. Uma coisa que você disse que eu também nunca tinha enxergado é que evangelho não é remédio. Evangelho é a receita que o médico te passa. Você vai procurar o remédio na farmácia interna, né? Dentro de nós tem tudo que a gente precisa. Eu digo que dentro de nós há um mundo. Eu nem digo interno, Augusto. Eu gostei muito da frase da Paula, porque é isso mesmo. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque a gente sempre acha, a gente sempre quer uma coisa espetacular. Você fala, ah, nossa, eu quero que Deus me traz o emprego dos sonhos, tudo dos sonhos e tal. Meu pai vai aprender a não fazer assim, minha mãe vai aprender a não ser assim, minha esposa vai ser assim. A gente espera sempre que algo de externo venha resolver. E a gente não compreende que o que já está aqui já é um mecanismo. Até para o que está dentro. Que às vezes, às vezes não, sempre o problema está dentro de nós. Isso é frequente. O problema está dentro de nós. É por isso que é espiar, é botar para fora. Eu tenho uma brincadeira, eu adoro uma história do Chico, não sei se você já ouviu, o pessoal já ouviu. Que eles falam que uma mulher certa vez procurou o Chico e falou assim: Chico, eu acho que na outra vida eu fui a Maria Antonieta. E ele, minha filha, muito provavelmente, porque as lavadeiras estão todas no céu. Que E essa bacana. história, eu lembrei dessa história porque eu lembro que tinha uma colega nossa do centro que ela é assim, toda delicadinha. E chegou um morador de rua, jogou umas roupas em cima dela e falou assim: lava minhas roupas aqui, mulher. E ela ficou assim, super constrangida, super incomodada. E aí ela me contou a história e eu contei essa história pra ela. E falei assim: imagina se fosse a Madre Teresa de Calcutá. Será que ela tinha ficado constrangida, Augusto? Acredito que Podia ter não. lavado a roupa, perfumado, arrumado uma casa pra ele, um emprego. E às vezes a gente se deixa cair nesse vácuo dentro de nós mesmos, né? Porque assim, eu falo que eu tomo tapa o dia inteiro, todo dia, e às vezes a gente não se cansa, né? Às vezes a gente até ri desses tapas que a vida dá. Mas assim, até mesmo hoje, né? Eu comentei sobre um assunto que agora, assim, caindo a ficha, né? Eu espero que essa ficha caia mais vezes. Às vezes a gente espera muito que o outro resolva algo que precisa estar dentro de nós mesmos, né? Que precisa ser resolvido dentro de nós mesmos. E hoje eu ouvi uma frase, né? O meu pai me disse aí: a cada um, a ele sabe a sua dor. Às vezes a gente quer entrar dentro da dor do outro, ou a gente quer que o outro entre dentro da nossa dor. Então, assim, é cada um fazendo a sua parte, acessando a sua farmácia interna, né? De acordo com o que o nosso médico nos receitou, né? E aí eu queria, para a gente ir caminhando um pouquinho aqui para o fim, infelizmente, né, desse papo nosso, que está muito bom. Teve uma vez que nós fomos para um encontro em Montes Claros, e aí alguns amigos nossos dentro do carro, e a gente ia para um evento espírita, e aí a gente foi comentar sobre uma frase que um amigo nosso estava tentando entender, e eu também acabei que depois de um certo tempo de discussão, eu comecei a ficar com uma certa dúvida, porque é uma frase complexa, a gente precisa de entender um pouco mais a fundo, que diz que a felicidade não é deste mundo. E aí esse meu amigo lá que estava no carro começou a falar que a gente é digno sim de ser feliz, né? Que a gente merece. E aí a nossa amiga tentando explicar ela para a gente, uma candura, né? E acaba que depois de um tempo a gente entende, a ficha cai. Vem muito ao encontro disso, né? Qual é a lógica da reencarnação, se não o nosso aperfeiçoamento e o processo de
aperfeiçoamento, de evolução, exige um caminho de muito esforço, de muita luta, de muita reestruturação interna, né, de olhar nossas sombras. E na maioria dos casos, né, eu me arrisco a dizer que, atrevo a dizer que em todos os casos a gente não vai experimentar aquela felicidade plena, porque nós estamos aqui para provar e expiar até então. A gente quer muito chegar no mundo, no próximo mundo, né? A gente está achando que essa crise agora veio para dividir, né? Ah, vamos para o mundo de regeneração, vamos ser novos espíritos, espírito luz, né? Estou aqui, se eu estou aqui é porque eu vou ser espírito luz, né? A gente acha que está achando que está indo para um nível agora, assim, de, de um mundo melhor, é claro que a gente vai, mas a gente precisa de entender que esse mundo exige muito mais de nós do que de qualquer um outro. Então, felicidade não é deste mundo. Hoje eu entendo, né, se você quiser falar um pouco sobre isso, é que esse mundo vai nos cobrar muito mais a nossa evolução, nosso esforço, e para que nós façamos esse esforço, a gente vai precisar de olhar nossas sombras muitas vezes, e não vão ser poucas vezes. E é por isso que a gente precisa de burilar o nosso espírito para que nós possamos nos lapidar. E isso é fundamental quando a gente entende que, gente, eu não vou ser feliz todo dia do ponto de vista espiritual, eu preciso de compreender que a minha encarnação, né, porque como nosso amigo da Casa do Caminho diz, o Simão diz que a vida ela é uma só. A encarnação pode ser várias. Então, nessa encarnação, eu preciso de compreender que eu vou passar por muitos burilamentos, mas todos eles eu preciso de enxergá-los com olhos de agradecimento, de gratidão. E aí alguns amigos podem até achar que a gente é um pouco louco, né, quando a gente chega nessa fase e começa a agradecer pelas dificuldades, né? Que bom que Deus está me confiando nesse desafio, porque nele eu posso olhar mais para o meu lado escuro, para o meu lado sombra e conseguir evoluir, mas eu preciso de amar esse meu lado sombra, eu preciso de enxergar, como você falou, às vezes a gente precisa de colocar dois lados, né? Ah, ou é o meu espírito luz que está comigo, ou é um que me obsedia. Então, eu tenho que jogar para um lado ou para o outro, mas tudo está dentro de nós. O nosso espírito, ele consegue carregar tudo isso de uma forma só, e tudo, como você bem disse, vem de Deus diretamente. A doença vem de Deus, a cura vem de Deus, mas Deus te concede todas as oportunidades, né? As bem-aventuranças, né? Que é os caminhos pelos quais a gente precisa de passar, né? Ele dá um mapa, ele dá um mapa. Agora a gente precisa de estudar como que a gente usa esse mapa, né? É como se a gente estivesse dentro de um carro com um tanque cheíssimo lá, com várias estradas e um mapa lá, e eu tenho que descobrir como que eu saio daquela estrada. Eu vou pedir ajuda para todo mundo, que são os nossos entes queridos, os amigos que retornam a esse mundo junto com a gente e que a gente precisa de estar, como você bem disse no início dessa fala, aonde nós estamos, filho de quem nós somos, irmão de quem nós somos, com o ensino que nós temos, na religião que nós precisamos estar de acordo com o nosso nível de compreensão, né? Então, nossos irmãos presbiterianos, católicos, evangélicos, umbanda, budistas, ateus, eles estão onde eles estão porque precisam estar, porque é o seu nível de compreensão, a sua faixa de desenvolvimento, assim como a nossa, não que nós estejamos mais ou menos desenvolvidos que eles, cada um está no seu nível de desenvolvimento. A gente precisa de passar pelo que a gente precisa, mas é claro, com um esforço muito grande, não é também, deixa a vida fazer o que tem que ser feito, porque o que tinha que ser, vai ser. A gente tem sim o nosso livre arbítrio e ele é muito importante porque ele nos dá o merecimento de estar onde estamos, fazendo o que estamos fazendo, com quem estamos fazendo, né? Se você Eu quiser comentar. acho interessante essa questão da felicidade, porque é importante entender também que felicidade não é assim, alegria 24 horas, né? Porque se a gente for pensar, o Cristo, ele foi feliz durante toda a vida. Aqui na Terra, ele era feliz. Ah, alegre o tempo todo? Não. Tinha uns momentos de tristeza. Ele Mas também teve. ele era feliz. Isso. Mas a felicidade existe. Porque quando ele fala a felicidade não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo material. Não é do ser que se vê como um ser material.
Porque qual que é o característico da matéria? Qual que é a essência da matéria? Ela é mutável, ela é transitória. A matéria está o tempo todo mudando. A gente vai estudar na física, tem um elemento que chama decaimento radioativo. Até os átomos não são átomos daquele mesmo elemento o tempo todo. Tudo na natureza, tudo no universo, está num constante processo de transmutação. Tudo transforma. Então, o que acontece com o ser que é materializado, apegado à matéria? Ele sofre porque ele não tem nada. A vida dele é completamente inconstante. Daí nasce a infelicidade. Ele quer agarrar as coisas e escorre entre os dedos. E quando você começa a entender que o amor que Deus, ele existe sempre, Deus é imutável, ele se torna sustento para você. Ele te sustenta, ele te alimenta. E uma coisa que é importante é que a gente fala muito sobre amar, né? A gente fala, não, amar é mais importante que ser amado. Só que às vezes a gente não se atenta por um lado que a gente é muito sem vergonha, Augusto. Muito sem vergonha. Pelo seguinte, qual que é o ser que mais nos ama no universo? É Deus, não é? Tem Sem um dúvidas. amor que chega perto? Que a Tem um gente amor? acredita não, né? Nenhum, não é? Até o Cristo é um espírito. Ele ama a gente num nível assim absurdo. Nem ele chega no amor de Deus. E a gente sabe, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, que pensamento é sintonia. Tudo no pensamento é sintonia. Então, toda vez que eu amo, eu me sintonizo com o quê? Com o Com amor de Deus. Deus. É por isso que a gente se sente tão bem. Ou como diria o nosso companheiro espírita que desencarnou há algum tempo, Richard Simonetti, fazer o bem é tão bom que se o malandro soubesse, faria por malandragem. Que máximo, meu amigo. Eu acho que não teria É, frase mais espírita teen, espírita jovem para a gente finalizando um pouco esse assunto, porque e aí eu complemento, né, como o nosso amigo espírita Raul Teixeira, lá do Rio de Janeiro, também desencarnado há um tempo, ele fala que espírita é só para quem dá conta, porque é uma forma de ver o mundo muito real, né? Às vezes até para nós espíritas, há algum tempo real até demais agora, mas a gente ainda entende que nós temos a nossa responsabilidade e nós não podemos deixar de fazer uso dela, né? Eu acho que, nossa, eu tô sentindo assim agradecido demais por Deus poder proporcionar essa chance de nós estarmos seguros dentro de casa, privilegiadamente bem saudáveis e a gente conseguir compartilhar todo esse conhecimento que esse nosso amigo tem, que é presente diário, né? A gente tem a honra de estar como amigo dele nessa chance de vida aí. E nós pedimos para que os espíritos amigos estejam com todos nós dentro de casa, nos nossos lares, familiares, amigos, trabalhadores aí, junto com a gente, que o nosso globo terrestre esteja sendo inundado de um amor infinito por Deus e que nós possamos utilizar essa etapa de vida para nos reconectarmos com o amor divino, como você mesmo falou, e automaticamente com o amor com os seres humanos como um todo, né? Queria pedir aqui para todos os nossos amigos que estão vendo essa live, os que vão ver daqui a pouco, a gente vai subir ela para o nosso Stories e para o canal, para que todos nós lembremos a cada dia de orar pelos nossos governantes. Eles precisam muito do nosso apoio, nós precisamos deles também. É um papel, é uma tarefa muito difícil, muito árdua, que eles estão voluntariamente, como espíritos, cumprindo com essa prova deles, né, espiando também, mas eles precisam muito de todos nós e vamos tentar ser tolerantes um pouco mais com os que pensam diferente, com os que não acreditam no mesmo que nós e que às vezes não seguem o mesmo caminho. Cada um vai ter sua hora, cada um tem a sua escolha, a gente precisa de respeitar isso, né? Então, vamos tentar enxergar o nosso irmão diferente, o que nos convida a nos tirar da zona de conforto todos os dias, para que nós possamos nos reconectar com Deus no seu amor supremo, né? E inigualável, como o próprio amigo disse, né? Até mesmo Jesus Cristo, pela sua, né, divindade total, ele não chega perto do amor de Deus, que é para com todos de forma exatamente igual. Então, meu amigo, gratidão mais uma vez. Fique com Deus, tá? Espero que a gente possa se encontrar mais vezes
e que os nossos amigos que À aqui estão também disposição. possam estar junto aqui de nós aqui. Vou ligar de novo os nossos campos de comentários. Se você quiser falar alguma coisinha, nós temos 1 minuto e 35 segundos. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade. É uma honra, é uma dádiva estar aqui com você, poder falar para todas essas pessoas, todos esses corações que a gente vê. É um privilégio. Eu só queria agradecer mesmo. Para essa noite é gratidão mesmo. Só agradecer. Então, somos gratidão por completo. Pessoal, então, para quem chegou um pouquinho mais tarde, essa live vai estar disponível no nosso Stories lá da Casa do Caminho. E eu vou subir, talvez ainda hoje, se eu conseguir, para o YouTube da Casa do Caminho Patrocínio, tá bom? Quem puder, confere lá, compartilha. E é isso aí. Gratidão, amigos. Fiquem com Deus e na quinta-feira a gente se vê, tá? E a gente vai trocar mais ideias aí. Abraço, Nicolas. Um abraço, maninho, com Deus. Fica com Deus também.